Se você está pensando em realizar a doação de bens como antecipação da sua herança, porque está preocupado com a reforma tributária, neste vídeo eu vou abordar quais são as características, as formas da doação de bens, o seu custo aproximado e principalmente as garantias que você deve se cercar para a realização deste ato de uma forma efetiva. Olá, amigos! Eu peço a você que acompanhe este vídeo até o final. Eu pretendo esmiuçar todas as características, o que é importante tomar atenção para a realização da doação efetiva de bens, sem levar nenhum tipo de prejuízo, sem correr risco de nulidade e trazer segurança para a sua família que decidiu praticar este ato. Eu peço também que, além de acompanhar até o final, que você deixe o seu joinha e se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos onde eu abordarei esses instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório. A doação de bens é, acima de tudo, um ato de generosidade e de mera liberalidade. Em resumo, é a transferência de bens do patrimônio de uma pessoa, o doador, para uma ou mais pessoas que são os donatários. Este ato por si só, ele é muito importante e gera muitos reflexos na vida da pessoa e da família. A doação de bens, ela é um ato jurídico. E como todo ato jurídico, ela exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei. Então vamos à primeira situação, agente capaz. O doador, principalmente, ele tem que ser capaz para os atos da vida civil. Maior de 16 anos e não há um limite de idade estipulado na nossa legislação. Porém, pode ter 50, 60, 90 anos de idade, ele tem que estar plenamente capaz de entender o ato que ele está praticando. A outra situação é que a doação ela tem que ser aceita pelo donatário, pelo beneficiário da doação. Bem, para finalizar este ato jurídico perfeito, nós temos a forma prescrita em lei. Considerando que a doação de bens pode ser de móveis ou de imóveis, nós temos que separar essas duas situações. Em relação aos bens móveis, e aí vamos falar de dinheiro, pode ser um contrato particular, não há problema absolutamente nenhum. Ele deve ser declarado, tanto pelo doador quanto pelo donatário, junto à Receita Federal. Já com relação aos imóveis, nós temos uma separação. Para imóveis até 30 salários mínimos, a lei admite que seja feito um contrato particular de doação. Porém, para imóveis acima de 30 salários mínimos, se exige a escritura pública a ser lavrada perante um tabelião e levada a registro na matrícula do registro de imóveis do bem objeto da doação. Para esta situação, onde deve ser lavrada uma escritura pública, é fundamental que compareçam ao ato para lavrar a escritura, tanto o doador quanto o donatário, que vai aceitar a doação. É requisito fundamental. Eu vou falar agora com relação a algumas restrições que a lei impõe para a doação de bens. A primeira delas é que o doador seja solvente. Em resumo, que ele não esteja dentro de um contexto onde ele tenha dívidas e que esta doação acaba sendo uma fraude contra credores, que ela pode vir a ser anulada
bastando comprovar o estado de insolvência. A outra questão, que é muito importante em termos de restrição, as pessoas não se atentam a isso, é que o doador ele não pode dispor de todo o seu patrimônio, realizar essa doação e ele ficar num estado de pobreza, ele não ter condições de arcar com as suas despesas e a sua manutenção, tudo necessário para a sua sobrevivência. Se ele realizar a doação de todo o seu patrimônio sem as garantias de que ele poderá sobreviver e fazer frente aos seus custos da sua vida, será nula essa doação. Outra restrição que a legislação coloca para a doação é para a hipótese da doação classificada como inoficiosa, ou seja, quando é realizada uma doação de bens onde não se respeita a legítima. Vamos traduzir isso daí. Legítima é a parte que cada um dos herdeiros tem a expectativa de vir a receber. Então, você pode realizar a doação livre de 50% do seu patrimônio, livremente. Porém, os outros 50% deve ser obrigatoriamente respeitada a legítima, ou seja, respeitado o direito futuro que os seus herdeiros têm sobre o seu patrimônio. Então, não há, havendo herdeiros necessários, a possibilidade de se dispor livremente de 100% do seu patrimônio, sob pena de ser caracterizada uma doação inoficiosa, ou seja, nula, porque não respeitou o direito futuro dos seus herdeiros. Outro ponto que comumente as pessoas têm dúvida é qual pode ser o objeto da doação. Bem, a doação ela pode ser realizada tanto dos seus bens imóveis quanto de bens móveis, sendo que é fundamental que ela seja realizada por escrito. E aí algumas características que são inerentes à doação e que devem ser observadas. Em primeiro lugar, é um ato gratuito. Ele não pode ser realizado mediante o pagamento, porque senão descaracterizaria a doação. Por outro lado, embora gratuito, ele pode ser oneroso. Então, a doação, ela pode, e eu até recomendo, que ela tenha cláusulas que gravem com algum ônus a doação. O exemplo clássico é o usufruto. Ora, o doador, ele não pode, em hipótese alguma, ficar insolvente. É vedado por lei. Então, a forma mais comum é se estipular uma cláusula de usufruto, se impor um usufruto, que enquanto o doador viver, ele terá uso e gozo sobre aquele bem. Outras restrições ou ônus que caracterizam a onerosidade podem ser a incomunicabilidade. Então, você pode gravar na doação uma cláusula de incomunicabilidade. Isso, em resumo, é o seguinte: eu estou realizando a doação, porém, o meu filho pode se casar, seja lá o regime de bens que ele adotar, este bem ou este conjunto de bens não se comunicará à família dele, à esposa, ao marido e por aí afora. Será um bem exclusivo do donatário, daquele a quem eu estou realizando a doação. A outra cláusula que eu acho que é muito importante, principalmente quando se tem um único imóvel, é gravar com a cláusula de bem de família. Isso daí garantirá aos seus herdeiros uma segurança adicional, uma vez que, declarado bem de família, este imóvel ele se tornará impenhorável. Outro ônus que é comumente imposto numa doação é a cláusula de inalienabilidade. Em resumo,
que este bem não poderá ser vendido no futuro. Eu particularmente não recomendo, porque nós não conseguimos, por mais que a gente tente, adivinhar o que vai ocorrer no futuro. E às vezes a necessidade dos filhos faz com que seja necessário a venda deste bem. Portanto, não recomendo colocar a cláusula de inalienabilidade. Há uma característica muito importante neste ato de doação de bens, que é a irreversibilidade deste ato. Em resumo, o que isso significa? O ato, uma vez formalizado, ele é irreversível. Portanto, o doador não pode, independente da situação e dificuldade e momento que ele esteja passando, chegar lá na frente e rever este patrimônio. Não. Ele apenas poderá usufruir, se ele estipulou uma cláusula de usufruto vitalícia, mas ele não pode dispor do seu patrimônio. Tampouco revogar este ato, salvo algumas exceções previstas em lei, que é não cumprimento de uma condição, onerosidade, ou no caso de indignidade. Esta situação da indignidade, a lei prevê como ingratidão do donatário para com o doador. E quando que a lei determina que pode ser revogada ou anulada uma doação? Quando o donatário atenta contra a vida do doador, ou quando ele consuma, havendo o homicídio doloso contra a vida do doador. Essas são situações muito especiais e graves. Portanto, o legislador garante, nesse caso, que seja anulada a doação realizada. O legislador também estipulou outras situações, numerou outras situações onde há ingratidão do donatário para com o doador. Para o caso de ofensa física, calúnia ou injúria, e quando ele deixa de prestar alimentos ao doador, em ele tendo condições, porém se recusando a auxiliar para o sustento do doador. Nessas situações, também o legislador admite seja anulada a doação. Agora que nós já vimos quais são as características, como que pode ser feita a doação, qual a forma que é exigida legalmente para a sua validade, eu vou dizer para vocês o que, no meu entendimento, é obrigatório constar e que as pessoas devem se atentar muito quando se opta por fazer a doação de bens. Em primeiro lugar, deve-se colocar e estipular o usufruto, e que ele seja vitalício, não apenas por determinado prazo. Por quê? Assim, quem realiza a doação, ele terá condições de arcar com o seu sustento, sem depender do donatário para liberalidade de usufruto, de receber aluguéis, de locar, de praticar atos que gerem renda para o seu sustento. A segunda cláusula que eu entendo que é fundamental é a de reversão. E as pessoas, por vezes, não se atentam a este problema. E eu vou explicar um pouquinho melhor. O que é a cláusula de reversão? Quando se realiza este ato de amor, que é a transferência de seus bens, em especial para os seus herdeiros, espera-se que aquele que realizou a doação vá primeiro do que os seus herdeiros. Porém, há situações onde esta ordem natural se inverte. E aí cria-se um grande problema. Quando um herdeiro falece antes do doador, podem ocorrer situações as mais
constrangedoras possíveis, tá? E que poderá acarretar uma série de problemas. Isso daí eu inclusive tratarei num outro vídeo. Então é fundamental a cláusula de reversão. Quando ocorrer o evento morte do donatário ou de um dos donatários antes do doador. Há uma situação também que eu gostaria de tratar aqui, que é quando o doador tem a necessidade de vender um bem, um imóvel principalmente doado. Para que ele possa fazer isso, primeiro, se ele foi gravado com a cláusula de usufruto, tem que ser revogada essa cláusula, revogado o usufruto. E o doador depende que o donatário realize a cessão do direito. E aí? Ele pode fazer de forma gratuita, quando há uma situação tranquila dentro da família, ou onerosa, ele exigir um pagamento em troca disso. Para completar, é importante analisar qual é a tributação que incide na prática deste ato de doação. Incide o imposto de transmissão sobre bens doados. O ITCMD é um imposto estadual. Então, deve ser feito o cadastro perante o portal da Fazenda do Estado e ali se apurará o valor do imposto devido neste ato de transferência da propriedade. No Brasil, nós temos desde 2% e vamos até 8% sobre o valor desse negócio. E por ser um imposto estadual, esses percentuais eles variam de acordo com estado para estado, sendo que no estado do Amazonas é de 2%, no estado de São Paulo ele é de 4% acima de 2.500 UFESPs. Então é importante também colocar nos custos a análise e a quantificação do imposto de transmissão. Eu, porém, não posso deixar de fazer um alerta. É comum que um imóvel que vai ser doado, ele seja feito o ato da doação e a declaração pelo valor venal que é estipulado pelo Estado. Além do imposto, que ele é alto, nós temos que considerar o valor que ele foi declarado no imposto de renda. E eu explico. Se um imóvel que foi doado, ele está declarado no imposto de renda por R$200 mil, e o valor venal e declarado este valor como sendo da doação, imaginemos que seja de R$1 milhão para o donatário, em tese, incide apenas o imposto de transmissão. Porém, a Receita Federal já está, em algumas situações, cobrando o imposto de renda pelo ganho de capital, na diferença entre o valor declarado pelo imposto de renda e o valor venal, o valor do ato, ou seja, o valor do bem que foi transmitido naquele momento. É um imposto de 15% sobre essa diferença. No exemplo que eu acabo de dar, está declarado esse imóvel no imposto de renda por R$200 mil, ele foi doado pelo valor venal de R$1 milhão e assim declarado e tributado pelo Estado. A Receita Federal está entendendo que há um ganho de capital de R$800 mil e está indo atrás para cobrar 15% sobre estes R$800 mil. Bem, eu espero ter levado para vocês as principais características e cuidados que devem ser feitos no ato da decisão dessa transferência de bens, da realização de doação de bens.
se isso foi considerado como importante e necessário para a sua família nesse momento. Eu não vou dizer para vocês que a doação de bens, ela nunca deve ser feita. Não, não. Há situações, características familiares, características do patrimônio, onde deve ser feita sim a opção pela doação. Tome cuidado, siga as minhas recomendações se possível, procure sempre um profissional especializado para que este ato seja um ato eficaz, tranquilo e que resguarde a segurança da sua família. Porém, eu tenho que dizer a vocês que esta não é, na imensa maioria das vezes, a melhor forma de se realizar um planejamento patrimonial da família e muito menos um planejamento sucessório. E eu explico para você. Primeiro, e talvez o mais importante de todos, aquele que detém o patrimônio e decide realizar a doação do seu patrimônio, por mais que ele coloque cláusula de reversão, cláusula de usufruto, ele deixa de ter a plena administração sobre o seu patrimônio. Ele sempre vai depender dos donatários. Caso ele necessite vender, caso ele necessite realizar uma permuta, seja lá o ato jurídico que ele necessite fazer que envolva este patrimônio. Há solução para isso. Quando a família institucionaliza o patrimônio, os patriarcas, eles detêm plenamente a administração e a disponibilidade dos seus bens até o final da sua vida. E mais, esses bens automaticamente passam aos seus filhos, integram o que se chama do legado familiar. Institucionalizando esse patrimônio, estabelecendo cláusulas, acordo de sócios, que levem segurança para a continuidade desse patrimônio e a multiplicação deste patrimônio. Sem contar uma coisa que eu acredito seja muito importante, que é a pacificação dentro da família. E além do mais, que esse legado permaneça geração após geração, sem as dores de cabeça de um inventário, onde a família possa decidir a cada contratempo que aparecer a melhor forma de resolver estes problemas. Eu espero que tenha sido útil, deixe o seu like e considere se inscrever no canal, porque isso é muito importante para levar conhecimento à família brasileira sobre efetivamente um planejamento patrimonial que leve segurança para a família. Um abraço.